satisfação estar aqui para falar um pouquinho da história do Paraná. Não sei se... Acho que não precisa microfone. Eu vou. Mantenha. Fala, vamos ver se. Pessoal, vamos lá, então, acho que não precisa do microfone, precisa. Só atrás. Tudo bem? Eu acho que o aparelho é bom. Oi? É que eu uso um aparelho. Então tá bom. Sobe bem, você que subiu. Então tá. Tudo bem lá atrás? Para ouvir bem? Para baixo. Assim? Tudo bem. Falar sobre o Dia do Paraná, né? Para pessoas tão ilustres, que conhecem tão bem a história do nosso estado, e que eu estava conversando com o professor Laércio aqui, que é professor de Geografia, e nós há muitos anos temos clamado para que a Universidade Federal do Paraná coloque no programa dos vestibulares de História, da disciplina História e Geografia, História do Paraná. Como a UIPG já fez, a UniOeste, a UEL, a UEM. A UEM tem questões, geralmente duas questões, em total de 10, de História do Paraná. Isso obriga as escolas a ensinarem Geografia e História do Paraná. Eu acho, você vai fazer vestibular, por exemplo, na Federal de Santa Catarina, você tem lá pelo menos duas questões de Geografia de Santa Catarina e de História de Santa Catarina. Você vai fazer vestibular na Universidade lá do Rio Grande do Sul, a mesma coisa. Mato Grosso tem História Regional. Então, o desconhecimento, principalmente por parte da juventude, em relação à história do Paraná e em relação à geografia do Paraná, é uma coisa assustadora. Eu até brinco com os alunos, eu sou professor de História Geral, e eu tenho que dar a eles a Guerra dos 100 Anos. Eu fico uma aula inteira falando da Guerra dos 100 Anos. Não estou dizendo que Guerra dos 100 Anos entre Inglaterra e França não tenha sido importante, mas para nós, muito mais importante, a Guerra do Contestado. Muito mais importante a Revolução Federalista, a formação do Paraná. Mas, dito isso, e eu escolhi falar sobre isso porque uma forma de valorizar as nossas tradições, a nossa história, a nossa cultura, é a obrigatoriedade do ensino da história e da geografia do Paraná no ensino médio. Infelizmente, se isso se concretizar, os professores terão que serem reciclados, porque o professor sai do curso de geografia, do curso de história, sem um conhecimento razoável da história regional. Eu confesso a vocês que eu escrevi vários livros didáticos de História Geral, de História do Brasil, até que o meu amigo Silvio de Tarso, já falecido, ele me convidou para ter um programa semanal na rádio educativa de História do Paraná. Eu disse: Silvio, eu conheço a história da Guerra do Contestado e conheço a Revolução Federalista. Ele disse: isso aí dá uns 4 programas já. Tudo bem. E aí o público gostou e eu estudava. Revolta de Porecatu, e atrás de bibliografia.
nação no norte do Paraná, sudoeste, e fiquei durante mais de 2 anos com esse programa diário, semanal, por exemplo, na rádio educativa de 1 hora. Um programa de rádio de 1 hora dá para você falar muita coisa. E eu confesso a vocês que eu fui me apaixonando pela história regional e mais tarde escrevi um livro sobre a história concisa do Paraná e outro livro mais recentemente sobre a história concisa de Curitiba. Eu procurei fugir daquele padrão acadêmico, mas também não fui muito simplificador, procurando usar as teses de doutorado, as dissertações de mestrado que as universidades têm produzido. E lógico, Nelson que escreve sabe bem, você tem que trazer para uma linguagem mais acessível. Né? O Paraná. Quando a gente fala do Paraná, eu gosto sempre de falar aos alunos o seguinte: você tem que ver a história dentro de um contexto. Né? História geral, a história do Brasil, a história regional. Então nós temos as grandes navegações, temos a chegada dos portugueses no território que mais tarde era chamado Brasil, o Tratado de Tordesilhas, que é anterior à chegada do Cabral por aqui, e onde nós estamos agora, nesse local, esse local não pertencia a Portugal. Provavelmente aqui tínhamos timbuís, ali pescavam no Rio Livro, mais adiante tínhamos ali o Rio Belém, muitos pinheiros, patentos. Só que isso não era de Portugal. Quando a gente pega a capitania de Santana, ela passava ali, começava na Baía de Paranaguá, 40 léguas até Laguna. Mais tarde, vamos ter a criação da capitania de Paranaguá, em função do ouro de aluvião. E nós tivemos, eu tenho chácara aqui em Morretes, tenho lá, muito próximo de mim, o livro do Nelson, volta e meia, aparece um passarinho estranho lá, vou procurar o livro do Nelson, encontro lá sobre as plantas, muito bom, inclusive aquilo que você fez sobre os caminhos, bem didático, ótimo mesmo. E tínhamos a ciclo da caça ao índio, os carijós, que eram do tronco tupi. E nós vamos ter esse ciclo da caça ao índio, e que milhares deles vão ser levados lá para a capitania de São Vicente. E vamos ter o ataque às missões do Raposo Tavares, do Manuel Preto, ali por 1628, mais ou menos, em que em torno de 60 mil nativos foram levados para a capitania de São Vicente. Houve um verdadeiro genocídio desses povos que viviam no território que mais tarde veio a ser o Paraná. Vamos ter a fundação de Paranaguá, em 1848. Todos vocês conhecem a história da fundação de Curitiba. E interessante é que quase todos os autores usam a mesma fonte, o Antônio Vieira dos Santos, que tem um texto emblemático sobre como surgiu a cidade de Curitiba, né? A vila de Curitiba, lá no Atuba, aí aquela história que todos conhecem, a chegada de onde hoje é a Praça Tiradentes. E em 1693, Curitiba, Mateus Martins Leme, também a fundação da vila de Curitiba. Um período que vai ali século XVII, século XVIII, uma certa estagnação. A vinda do Rafael Pires Pardim, em 1721, tem aqui que em torno de 1.400 pessoas vivendo por aqui.
Vem o século XIX, nós vamos ter ainda Dom João, estão lá na ocupação francesa, na Espanha, em Portugal. E já em 1811 nasce a comarca de Paranaguá e Curitiba. Em 1812, a sede da comarca passou a ser Curitiba. Vejo, ainda no período em que a família real esteve por aqui, nós tivemos Salvador Correia tentando lá junto à corte que a capitania, que poderia se emancipar de São Paulo. Mas vai ser em 1821 que o Floriano Bento Viana, aquela famosa conjura lá, diante do juiz que veio lá em São Paulo, falou sozinho, porque havia combinado que iam fazer a postulação e na hora H ele ficou sozinho. E a autoridade lá, o juiz disse que era para deixar para outra hora, não deixar para outra hora isso. Isso em 1921. Veio a emancipação política em 1922. Vocês vejam que a emancipação política do Brasil, eu até dei uma entrevista sobre isso, agora, alguns dias atrás. É claro que a gente deve celebrar, mas devemos destacar que foram interesses da oligarquia rural brasileira. E o que nós tivemos? Quando Dom João veio para cá, em 1910, Portugal teve que assinar um tratado de comércio com a Inglaterra, escancarando nossos mercados as manufaturas inglesas. A Inglaterra já estava vivenciando a primeira Revolução Industrial. Aí, nós tivemos aquela Revolução do Porto, em que foi liberal lá para os portugueses, era o fim do absolutismo, e exigindo a volta do Dom João. E as cortes queriam recolonizar o Brasil. Isso não interessava para aquela oligarquia rural, que tinha já interesses consolidados. É óbvio que existiam alguns que eram liberais e que lutavam por idealismo. O Pedro se sentia prejudicado também, porque as cortes exigiam que ele voltasse. Uma personagem sobre a qual eu falei recentemente é a dona Leopoldina, que é um pouco esquecida. Ela teve um papel fundamental no processo de emancipação. Era uma mulher culta, uma mulher que tinha que conviver com um marido irrequieto para ser elegante e com uma formação cultural bastante limitada. O Dom Pedro tinha muitas qualidades. Era um homem voluntarioso, decidido, corajoso, empreendedor, mas era muito estouvado, por assim dizer. E nós vamos ter emancipação política. Agora vejo, aqui na comarca de Curitiba estava mudando. As pessoas não tinham a ideia de Brasil ainda, conforme nós temos hoje. As pessoas que viviam lá no Pará tinham uma ligação com as pessoas que viviam no Rio Grande do Sul. A consolidação do Brasil como nação vai se processar ao longo do século XIX. E a disciplina que eu leciono, História, vai ser criada no Colégio Pedro II, a disciplina de História do Brasil, exatamente para destilar o conhecimento do passado e, obviamente, o patriotismo junto à juventude. Nós vamos ter o primeiro professor de História do Brasil, foi o Gonçalves Dias, Pedro II. E o primeiro livro didático de História do Brasil foi do autor de Amor e Linha, lá exatamente. Então, eu diria que aqui pouca coisa mudou. Mas na década de 30, nós vamos ter um turbulento período regencial.
e vamos ter a Revolução Farroupilha. A elite daqui permaneceu fiel ao governo central. Isso contou muito. Aí vamos ter a Revolução Liberal lá em Minas e em São Paulo. Mais uma vez a elite daqui permaneceu fiel. Isso vai contar em relação à figura do imperador e também elementos do Partido Conservador. E nós vamos ter durante a década de 40 discussões sobre a emancipação política da quinta comarca de Curitiba. Mas uma coisa que aqui já foi falado e que a gente tem que destacar, o que aconteceu em 1852. O que aconteceu em 1852? Os paulistas perceberam que a emancipação era irreversível. E nós vamos ter a Lei 437, de 17 de julho de 1852. Houve uma reestruturação da província de São Paulo. As comarcas da província ficam elevadas a 10, e a sua denominação e divisão a seguinte. Então vejo, a nona comarca de Itapetininga, compreendendo, aqui eu vou citar, Iguape e Cananéia e outras, né? E quando o Paraná emancipou-se, não era mais quinta comarca, era a 10ª comarca de Curitiba, compreendendo as cidades de Paranaguá, Príncipe, Antonina, Morretes, Guarapuva, Castro. Revolta essas disposições do contrário. Quer dizer, se vocês pegarem 1829, é um documento em que Iguape e Cananéia faziam parte da quinta comarca. Então o Paraná vai nascer mutilado, né? E nós vamos ter a lei lá vai ser 29 de agosto, né? A promulgação é a lei 704 de 29 de agosto de 51. Eu não sei, doutor Mário, mas eu acho que o correto talvez fosse celebrar no dia 29 de agosto, que foi quando foi promulgada, sancionada, melhor dizendo, a lei pelo imperador. E só em 19 de dezembro é que veio o Zacarias de Góes e Vasconcelos para tomar posse. Instalação. E nós vamos ter, vejo, que era o Paraná. Primeiro Paraná, por que Paraná? Ninguém que vivia aqui conhecia o Rio Paraná. Muito longe. A história que se conta, não sei se tem procedimento, é que estavam criando também a província do Amazonas. Então resolveram colocar o nome de rio. Porque o correto seria a província de Curitiba, sei lá, ou do Iguaçu, que é o rio nosso aqui. Mas Paraná, e escrevia-se Paraná com tio no final, Paraná. Longo como o mar, extenso como o mar, seria a palavra, a tradução do nome indígena. Só que o que era a província do Paraná? Tinha o quê? 60 mil habitantes. Curitiba tinha menos de 6 mil. Paranaguá tinha um pouco mais de 6 mil. E não foi decidido sobre a capital. Provisoriamente ficaria Curitiba, mas seria decidido mais tarde se realmente ficaria em Curitiba. E houve uma discussão se seria Curitiba, Paranaguá, ou quem sabe até Paracoava. Uns estavam por Castro. E há um texto escrito por um autor lá de Paranaguá, dizendo que Curitiba não merecia ser a capital. E que Curitiba não prosperaria, Curitiba não podia querer se equiparar a Paranaguá. E nós vamos ter já em 54 a instalação do Cândido Lopes, nossa principal fonte da história do Paraná do século XIX, que foi o jornal 19 de dezembro. E vamos ter o sistema
brasileiro aqui vai ser o parlamentarismo às avessas. Por que o parlamentarismo às avessas? Porque lá na Grã-Bretanha, o Reino Unido da Grã-Bretanha, o Charles III não pode dissolver o parlamento. Não pode, não tem esse poder. O Dom Pedro II tinha. Ele podia dissolver a Câmara. E também tínhamos um Senado vitalício. E os presidentes das províncias eram indicados pelo imperador. Isso fazia com que uma pessoa como Zacarias de Góes Vasconcelos, que fora já presidente da província do Piauí, de Sergipe, viesse para o Paraná. Ele não conhecia nada do Paraná. Muitas pessoas elogiaram esse sistema, mas eu tenho a impressão que era equivocado, porque o sujeito ficava muitas vezes menos de 2 anos, não tinha uma sequência de administrações. Eu estava, como disse o professor de História Geral, estudando a história da China, a Revolução Chinesa para os alunos. Tem 2 aulas sobre a Revolução Chinesa. Em 1980, o PIB da China era inferior ao PIB do Brasil. O que o Deng Xiaoping fez em 78? Um programa que deveria ser aplicado em 50 anos. E se a gente observar a história da China, e vamos aqui fazer qualquer crítica ao sistema político deles, não é o caso, eles estão seguindo esse programa ipsis literis. O Dr. Mário, o governador, sabe bem disso. Vem um, faz uma coisa, aí ganha o outro que é da oposição, deixa de lado muitas coisas importantes que foram feitas pelo governo anterior, e você não tem uma sequência. E aqui, durante o período imperial, havia muito disso. E cá entre nós, alguns presidentes de províncias eram incompetentes, não conheciam mesmo a nossa realidade. E nós vamos ter um exemplo típico da incompetência, a construção da Estrada Graciosa. A Estrada da Graciosa. Nós tínhamos várias empresas, né, doutor? E pegavam o dinheiro, se comprometiam a construir um trecho, não construíram. Tanto é que o Zacarias de Góes Vasconcelos, já em 54, estabeleceu que deveria ser construída a estrada. E a estrada só foi inaugurada em 1873. Veio a República. E nós não vamos ter também grandes mudanças. Aqui no Brasil, as pessoas, nada mais parecido com um liberal durante o Império do que um conservador. Como se dizia na linguagem popular, farinha do mesmo saco, gente da mesma laia. Quer dizer, até havia uma charge que o Dom Pedro segurava um cachorro que ia comer, enquanto o outro cachorro ficava esperando. Quer dizer, o orçamento não dava para todo mundo, era preciso haver essa alternância. Aqui nós tínhamos o Vicente Machado, só que era republicano, mas do dia para a noite, os nossos políticos tornaram-se republicanos. Eu já falei aqui sobre a Guerra Civil de 93, já falamos sobre a Guerra do Contestado, sobre o vicentismo e sobre as oligarquias que dominaram o Paraná durante a chamada República Velha. O professor Ricardo da Costa Oliveira, do Departamento de Sociologia da Federal do Paraná, ele tem uma pesquisa profunda, muito bem documentada, sobre o nepotismo e o filhotismo e o familismo na política paranaense. Quando nós somos exemplo, né? Não estou dizendo que está errado, é apenas uma constatação. O Bento Munhoz da Rocha, né, era filho do Bento Munhoz da Rocha, foi um político importante, né?
Era filho do Caetano, neto do Bento Munhoz da Rocha. O Caetano Munhoz da Rocha foi presidente do Estado, 2 vezes. Aliás, um homem muito adiante do seu tempo. Pasmo, ele destacou a necessidade da vacinação da população. Quando você, em pleno século XXI, tem gente que defende a liberdade da pessoa optar no não. Né? Tudo bem, desde que não seja uma doença contagiosa, porque aí a tua liberdade está ferindo direitos de outras pessoas. Mas o Bento, ele se casou com a filha do Afonso Alves de Camargo. O Afonso Alves de Camargo e o Caetano eram adversários políticos e se alternavam no poder. Vejo, não estou fazendo julgamento, mas o menino que é menino, perto de nós que é o vice-prefeito, que é candidato à prefeitura de Curitiba, é neto do Paulo Pimentel, é slaveiro. Quer dizer, o meu amigo dele levou, amigo do Galvão, a família ele levou. O meu amigo Gustavo filho do irmão. Quer dizer, então o familismo conta muito. Tomário não. Tomário veio sem nenhum vínculo, né, Tomário? E fez carreira política. Né? Então não podemos generalizar. Filho de Santa Catarina, e fez carreira sem ter nenhum parente importante. Aqui, né? Você vê. Mas, então conta muito. Não adianta querer dizer que não. E é claro, às vezes o filho é melhor que o pai. Às vezes o neto é melhor que o avô. Não estou dizendo que as pessoas que são guindadas a cargos dessa maneira não mereçam, né? Agora vamos falar do paranismo. Há um texto do professor Brasil Pinheiro Machado. Eu tive a sorte de ter feito curso de História na Federal nos anos 70. Final dos anos 70. Eu assisti palestra do professor Brasil Pinheiro Machado. Ele tem um modelo para você estudar a história do Paraná, que é o Paraná tradicional. Paranaguá, Turim, Corretes, Curitiba, Castro, quer dizer, os Campos Gerais, o Norte e o Sudoeste. São os 3 Paranás. Né? E o Domingos Nascimento, ele, quando viajou para o norte do Paraná, ele percebeu que o pessoal não sabia nada. O pessoal era ligado a São Paulo. E ele foi chamado de paranista. E essa palavra, esse vocábulo vai ser usado depois no movimento paranista. O professor aqui da Universidade Federal do Paraná, o professor Luiz Fernando Pereira, ele tem uma pesquisa, a tese do doutorado dele é sobre o paranismo. A figura do Romário Martins, 1927, o Groff vai, projeto gráfico maravilhoso, né, da ilustração, e vamos ter vários artistas, como João Turim, os símbolos do Paraná. Mas eu falava do professor Brasil Pinheiro Machado. O professor Brasil Pinheiro Machado, ele tem um artigo dos anos 30, ele era bem jovem, e quer dizer que não existia o Paraná. O Paraná era apenas um estado da federação sem a tradição do Rio Grande do Sul, sem a história da Bahia, sem as belezas naturais. Quer dizer, foi muito criticado depois pelo Bento Munhoz da Rocha Neto. Esse sentimento paranista, ele vai sendo consolidado ali no final dos anos 20 e ao longo dos anos 30, e vai ser retomado no governo do Bento Munhoz da Rocha Neto. Vai ser ali, quando
vamos celebrar o centenário da nossa emancipação política. O Rocha Bon escreveu também um livro muito importante, que foi reeditado não faz muito tempo, sobre o que era o Paraná no ano de 1900. E é um documento sobre a nossa economia, sobre a própria cidade de Curitiba, a cidade de Paranaguá, e vamos ter ali na segunda metade do século XIX aquilo que deu ao Paraná a feição que ele tem hoje, que é a entrada em larga escala de imigrantes. Curitiba é uma cidade eslava, de poloneses, mais tarde de ucranianos. Mas Curitiba também é uma cidade de alemães. Não sei se alguém aqui torce para o Curitiba Futebol Clube, mas se vocês pegarem, o primeiro jogo do Curitiba Futebol Clube foi, inclusive, contra nós. Dos 11 jogadores, 10 jogadores, o sobrenome você vai ver todos alemães. Todos alemães. Então, é claro que, só completando o que o senhor ensinou, é a segunda força esportiva do Paraná. A segunda força esportiva do Paraná. Brincadeira. Eu gosto também, sabe, de estudar a história dos esportes. Né? A gente tem o Ferroviário, que vai ser criado ali na década de 30, tínhamos o Britânia, que era uma equipe poderosíssima, Palestra Itália, né? Vamos ter o Campeonato do Paraná era, na verdade, o campeonato aqui do Sul. Tínhamos aí as equipes do Norte. Essa integração só vai acontecer nos anos 60. Né? Anos 60. Tio do César Matos foi brasileiro. Do Palestra Itália. Primo Matos. Que teve que mudar de nome durante a Segunda Guerra, porque o Getúlio, né, impôs a mudança. Né? E eu dizia que, e também dos italianos. Mas muita gente pensa que os italianos foram majoritários no Paraná. Não. Aqui em Curitiba, principalmente, poloneses. E é preciso não esquecer que até essa onda de entrada de imigrantes, elementos africanos aqui, né? Escravizados, libertos. E aconteceu que o Paraná era uma economia periférica. O centro da economia, na segunda metade do século XIX, era São Paulo. Então, escravos vão ser vendidos para fazendeiros paulistas. Muitos escravos daqui vão ser comercializados. Então, você teve uma saída de escravizados. E quando a gente fala da economia, bem resumidamente, nós vamos ter o ciclo do vinho e da erva mate. E o grande empresário que foi o nosso Ildefonso Pereira Correia, lá em Turim, depois aqui no Batel, ele aqui, né, um personagem muito estudado por todos nós, muito emblemático da história da nossa Curitiba. Mas eu sei dizer, eu ia dar um salto, né, falar do café. Vocês terem uma ideia, em 1930, o Paraná era responsável por 3% da produção de café no Brasil. Em 1960, o Paraná produzia 1/3 do café mundial. O Paraná era responsável por 70% da produção cafeira do Brasil. O professor Laércio, de Geografia, estava conversando sobre a Jada Negra de 75, e entre 75 e 81, 82, nós tivemos o maior êxodo rural da história recente. De 1,5 milhão de pessoas deixaram. Certos municípios tiveram uma queda populacional gigantesca. E nós, eu vindo para cá, uma poluição, incêndios, né? 1963, mês de julho, lembro como se fosse hoje. Não lembro nada, era criança.
uma estiagem que vinha desde março. E nós vamos ter o Paraná se transformando num verdadeiro inferno. 110 cidades foram atingidas, 138 pessoas morreram. O centro do Paraná, região ali dos Campos Gerais também, do norte, foi, os jornais da época, eles vão chamar que o Paraná tinha se transformado num verdadeiro inferno. Os prejuízos foram enormes, enormes. Então, nós vamos ter no Paraná uma cultura eclética, somos um povo bastante heterogêneo, uma cultura rica e um estado que busca criar a sua identidade. Você vai ao Rio Grande do Sul, você pode ir em Santana do Livramento ou Porto Alegre, não importa o lugar que você vá. Você pergunta para quem você torce, ou sou Grêmio, ou sou Internacional. Se você chegar de camisa vermelha, não vão pensar que eles acham que você é comunista, acham que você torce para o Inter. Você já não é bem-vindo ser o sujeito for gremista. Você vai em São Paulo, é a mesma coisa. O Paraná, nós vamos ter no norte do Paraná mineiros e paulistas. No sudoeste, gaúchos. E hoje, a maior torcida aqui do estado do Paraná não é do Atlético e não é do Curitiba. É do Corinthians. Depois vem o Palmeiras. Em terceiro lugar está o Atlético. Quer dizer, isso é apenas um exemplo que o nosso estado não tem uma identidade ainda consolidada, porque é um estado cuja formação ela foi por etapas. E nós recebemos pessoas das mais diversas regiões do Brasil e do exterior. Aqui você tem hoje em Curitiba uma população, uma grande Curitiba, em torno de 3 milhões de habitantes. Você pergunta de onde a pessoa é originária, poucos são daqui mesmo. As pessoas ou são de uma cidade do interior do Paraná ou são do Nordeste. Isso é bom, porque quebra aquela visão curitibano fechado, curitibano que é mal educado, que não vem com essa, você é mal educado. Você ter o mínimo de empatia pelo próximo é uma questão de civilidade. Uma questão de civilidade. E eu diria a vocês que nesse dia do Paraná, o meu clamor, o meu desejo é que a nossa história chegue no grande público. Que o Instituto Histórico e Geográfico continue sendo essa referência de pessoas abnegadas, de pessoas que tiram muitas vezes dinheiro dos seus bolsos, né, para que o Instituto continue existindo. E nós que somos apaixonados pelo estudo do nosso passado, estava contando aqui que esse dia minha esposa ficou meio irritada comigo, porque agora eu tenho feito o seguinte: não tem mais jornal. Antigamente eu pegava, comprava livro e colocava no meio do jornal e chegava em casa, de repente ela via, esse livro aqui, não, eu fui com bem de lugar, eu comprei, né? Não tem mais onde pôr livro. E eu comprei um livro no sebo antigo e paguei R$850. Eu disse, por que você gastou R$850 aqui? Não, eu comprei um livro. Mas para que você precisa disso? Eu disse, eu gosto, eu não quero. Então, é uma questão de você ter o prazer de estudar o passado de forma crítica para compreender melhor o mundo que nós vivemos. O Marc Bloch, famoso historiador francês, diz o seguinte,
que a ignorância do passado é que leva à incompreensão do presente. Se as pessoas soubessem um pouquinho mais de história, um pouquinho mais de geografia humana, de geopolítica, as pessoas não acreditariam no besterol que nos propaga. As redes sociais, nós temos que usá-las. Sim, nós temos que competir com as asneiras que as pessoas divulgam por aí. Não adianta, é mais ou menos como aqueles monges copistas que se rebelaram com a imprensa. As mudanças ocorrem, nós não conseguiremos brecá-las, nós temos que usá-las. Nunca foi tão fácil de produzir uma fake news, mas nunca foi tão fácil de desmascará-las. Nós temos instrumentos, por exemplo, estudar a história do Paraná provincial. Eu entro numa universidade lá dos Estados Unidos e tem todos os relatórios dos presidentes de província. Estão lá. Eu posso ver isso em casa. Boa parte dos jornais do século passado, de São Paulo, Rio de Janeiro, estão já digitalizados. É só uma questão de você ir pesquisa, não tem preguiça, né? E eu tenho debatido com os meus alunos, vocês não sabem o que é lecionar nos dias de hoje para adolescentes. Eles, se você não proibir, eles ficam olhando o celular. Eles têm hoje uma dificuldade enorme de prestarem atenção numa aula, de fixarem sua atenção em um determinado tema. Os professores de matemática vivenciam dramas, porque o grau de abstração é cada vez menor. Um dia a minha filha disse: pai, eu não gosto de matemática, para que eu tenho que estudar matemática? Você tem que estudar matemática para você ter capacidade de abstração, para fazer sinapses. Não interessa, estuda matemática, não pergunta por quê. Que vai ser importante para você. Você desenvolveu o raciocínio, a racionalidade. E eu sou uma voz que contraria a moderna pedagogia. Eu digo o seguinte: você quer estudar, você tem que estar num lugar silencioso, você tem que ter uma caneta, você tem que ter papel, você tem que escrever, você tem que falar, você tem, enfim, quando você escreve, não digita, o processo de escrita, você vai escrevendo as palavras, isso entra na sua mente. Digitar é outra coisa, digitar é outra coisa. Quando você fala, é um outro processo mental. Quando você tem uma palavra que você não conhece, não tem que ir no celular, vá no dicionário. A hora que você sai daqui, vai no dicionário, vai procurar, a palavra fica na tua cabeça. Você estuda meia hora assim, é muito mais eficaz do que você ficar simplesmente só lendo ou simplesmente só ouvindo. É a nossa maneira como nós estudamos. E pasme, os alunos que têm seguido esse processo antigo, arcaico, obsoleto, de gente velha, têm se saído muito bem nos vestibulares, né? Agora, e isso, pessoal, é o nosso papel como educadores. E utilizando o Laerte faz muito bem isso, rádio, tudo que a gente pode, para ir na contramão. Pensem vocês, um povo minimamente politizado, civilizado,
dali a guarida as asneiras, não vou citar nomes, que a gente presencia por aí. É óbvio que não. Então, é um desabafo de alguém que está quase 50 anos no magistério, mas que não perdeu a esperança, porque os jovens, tenho a certeza, se você provar a eles que você está fazendo algo que é bom para eles, eles têm um senso de justiça muito grande, muito grande. Não gosto daquele discurso, sabe, que normalmente as pessoas de mais idade fazem. No meu tempo, nosso tempo era outro. Nós temos que usar a nossa experiência para transformar o nosso tempo. E o Paraná, eles precisam conhecer a história do Paraná de forma crítica, para atuarem na história do Paraná de maneira mais eficaz e exercerem a cidadania de maneira plena. Então, obrigado pela atenção de vocês. Obrigado mesmo. Só uma observação. Eu cheguei aqui em Curitiba no início dos anos 60 e quando o senhor estava falando a respeito das famílias, eu ouvia muito naquela época, quando se falava de alguém, do Carlos, do Antônio, do João, eles perguntavam de que família. É verdade. É isso mesmo, é verdade. De que família? De que estirpe você vem? Você não sabe. Vamos fazer o seguinte, vamos organizar, que permitir que alguém faça alguma pergunta, alguém queira. Eu gostaria só de quem sou eu para falar alguma coisa depois do Lucilinho. Mas duas coisas que eu me lembrei. Professor, nós temos um livro de 1817, Coreografia Brasília, de Aires Casal. Essa coreografia foi feita em 1817 e, segundo eu vi, ele se baseou na Carlota Joaquina, que ela queria que o Brasil fosse o Rio Amazonas, o Rio Paraguai, Paraná e o Rio da Prata. Isso, fechava com água, não teria problema nenhum. E a Aires Casal colocou a província do Paraná é o Paraguai. É só ler o Aires Casal, nós temos a obra aqui. A província do Paraguai era tratada como província do Brasil e já era independente do Paraguai desde 1811 e ainda foi colocado como província do Brasil com o nome de província do Paraná. Só alertar isso aí. Uma outra coisa que eu gostaria de alertar, que é da minha área, que você falou, de forma, parece bem precisa. Os paulistas nunca quiseram vir para Curitiba para ser juiz de direito lá na província do Paraná. Só vieram maranhenses, paraibanos, pernambucanos, só veio gente do norte. Por isso nós vamos cheio de Albuquerque, Maranhão, Teixeira e tal, porque os paulistas tratavam o Paraná com desprezo. Nenhum advogado formado em São Paulo, na academia, São Francisco, queria vir para o Paraná. Então era obrigado a vir aqueles que, hoje está cheio de família, é descendente daquele pessoal, né? Vieram todos para o Paraná porque eram nomeados pelo imperador, formados em Recife, e os da Faculdade de São Paulo, só a partir de 1888, é que o Generoso Marques, o governador Motas, o pessoal vai fazer o curso em São Paulo. Antes todos vinham de Recife. Fica aberta a palavra para quem quer. Por favor. Primeiro, eu queria cumprimentar você. Segundo, esperando matemática. E você, Paulo? É verdade. Principalmente o desenvolvimento do raciocínio lógico. Isso que é muito importante. Segundo ponto, cumprimento também pelos ensinamentos didáticos que nós temos. Há uns 3 anos, eu escrevi um livro sobre a nova pedagogia matemática. Isso explica por que os mecanismos da
vai escrever, você estabelece o que é chamado conectores, que são as ligações entre as várias áreas do cérebro. Por isso mesmo que você falou, fala, ouvido, tudo isso é fortalecido por movimentos, por ouvido, pela face. Isso, e a repetição é o que, digamos assim, consolida esses conectores. Então, essas transmissões são perfeitamente condizentes com as novas descobertas do físico. Primeiro, quero dizer o seguinte: prazer renovado sempre ouvido. É muito bom novamente escutá-lo. E, ao falar, a sua fala aí, tivemos muitos administradores ruins na Velha República, uns administradores ruins no Paraná, que eu me lembro que fez lembrar de hoje de manhã, numa reunião do Pro Paraná, que fazemos toda terça-feira às 10 horas, um discurso de desabafo de um dos membros, que foi secretário de Estado e tal, dizendo os erros cometidos, as deficiências nossas, desabafou. Fomos competentes. E eu disse o seguinte: caro professor, nós estamos num período, estamos vivendo agora o seguinte: estamos fazendo a reforma tributária. Podemos acompanhar no jornal, pela televisão, como está se desenvolvendo a reforma tributária. A reforma tributária é uma grande simplificação, né, dos tributos brasileiros, é importante para o crescimento do país. Mas à medida que ela vai sendo discutida, vão havendo emendas, um subsídio aqui, uma doação ali, uma aqui. E isso está fazendo o seguinte, que a tarifa do IBS vai crescendo, e de repente acaba ficando inviável. Portanto, os nossos atuais, os deputados recém-eleitos, os senadores recém-eleitos estão fazendo isso, nós estamos acompanhando ali. Não foi a incompetência anterior, é a atual. Quer dizer, é uma coisa terrível isso aí que nós estamos vendo acontecer. Estamos acompanhando, destruindo uma ideia no dia a dia, cada um atendendo o lobby de seu interesse, e estamos estragando um avanço que é a reforma. Então, eu quis dizer isso para dizer o seguinte: não foi só os passados. Sim. Infelizmente, a nossa burrice continua. Eu levantou uma questão só, dizendo o seguinte: nós já tivemos tanto uma esquerda quanto uma direita mais competentes. Tínhamos ali em 46, 47, um Afonso Aline Franco, um Aliomar Baleiro. Eram pessoas que tinham um pensamento de centro-direita, mas eram pessoas altamente competentes. Tínhamos também pessoas de centro-esquerda qualificadas. Eu não vou citar nomes para não ser deselegante, mas hoje nós temos como presidente da Comissão de Educação do Congresso Nacional esse menino, o Nicolas Ferreira. É um rapaz, não vou discutir aqui a visão, ele não tem preparo, ele não está qualificado para exercer essa função. O doutor Ricardo foi governador, não interessa o que o sujeito pensa, interessa que ele seja competente. O Dom Pedro II foi um dos personagens que eu mais admiro na história do Brasil, e eu tenho a felicidade de residir na Alameda Dom Pedro II e no edifício Dom Pedro II. Então, o Dom Pedro II, o Benjamin Constant, era professor de matemática dos netos. Aí chegaram no Pedro II, mas imperador, esse professor de matemática, ele é republicano,
lembrando do Capistrano de Abreu. O Capistrano de Abreu era um historiador altamente qualificado e uma época ele estava desanimado com o Brasil. Ele estava discutindo lá sobre qual constituição seria melhor, a coisa toda, o modelo francês, o modelo americano, qual. Na minha opinião, de jeito dele, Macambuzo, a Constituição do Brasil deveria ter apenas 2 artigos. Artigo 1º, todo brasileiro deve ter vergonha na cara. Artigo 2º, revogam-se as disposições. Diante do que a gente discutiu aqui na entrada, o fato da Universidade Federal do Paraná não ter história e geografia nas suas perguntas, deixa eu dar um exemplo mais prático também. Eu dou aula tanto no Colégio da Polícia quanto no Anjo da Guarda. Às quintas-feiras eu tenho que dar aula de História de São Paulo e Geografia de São Paulo, para que eles possam fazer vestibular. Porque então a gente não tem um documento que saia daqui questionando a Universidade Federal do Paraná? Por que não se faz isso? Porque não, já que o documento está aqui, a instituição tem respaldo, tem história para isso, tem peso para isso. Eu entendo, eu já dei aula, a maior parte dos professores que aqui estão e que fazem as provas, falando agora do Departamento de Geografia, a maior parte não é daqui. Então eles não têm esse mínimo interesse. Mas eu acho que se isso for questionado, a gente pode começar a mudar. Vem brigando há muito tempo, assim, vem brigando há muito tempo a esse respeito. Precisa ter. O cara que vem de fora fazer tem que conhecer a nossa história. E quem é daqui, mais ainda, tem que conhecer a nossa geografia. Então, talvez, pensar, tem um tempo aqui, daqui a 40 dias, 50 dias é o nosso vestibular. Olhamos isso aí, analisa e pensa num documento para apresentar para ele. Pessoal, eu gostaria só de dar um outro pitaco agora. O Mussini falou, então, as fake news, né? Eu tenho um grupo de colegas que fizeram o CPUR comigo, nos anos de 65. São fanáticos de uma facção política que existe no país hoje. E falavam assim, constantemente, eu parei de entrar no... que esses militares do Brasil são os covardes, por que não tomam o poder? Aí eu só escrevi no grupo o seguinte: em 1945, Góes Monteiro e os militares voltaram da guerra, chegaram aqui, chamaram o ditador Getúlio Vargas, o senhor vai renunciar. O senhor vai renunciar. Chamaram o presidente supremo, José Linhares, e o senhor vai assumir. José Linhares assumiu o governo do Brasil e o Getúlio foi obrigado a renunciar. Eles diziam o seguinte: como é que nós fomos com 10 mil homens brigar na Itália contra a ditadura de Hitler, de Mussolini, e vamos voltar para o Brasil e vamos ficar com os ditadores comandando o país? Então os militares tiraram o ditador, fizeram a eleição e elegeram o Dutra depois. E o Góes Monteiro fez com que todos os militares que disputavam a eleição, parassem. E influiu também para que os padres deixassem a política. Hoje o pastor disputa tudo que é política. Os padres não puderam mais disputar política porque houve uma interferência muito grande do clero para que eles não interferissem na política. E a mesma coisa os militares deixaram. Quer ser político? Essa reforma vai embora. Bom, pessoal, alguém mais tem alguma coisa a dizer? Quando eles veio para o incêndio no Paraná, na região do Passo Fundo, a gente via fumaça lá. Eu não me tinha mais ou menos comigo. Foi um fato que realmente o Paraná pegou fogo. Teixeirinha, que é o bom do Passo Fundo. Não, mentira. Outro detalhe que o professor falou, só que em 50 o que aconteceu? Foi no retrato do Vermelho na parede. Teve a eleição e ele voltou. Foi. E a mesma elite que tiraram ele antes, mataram ele depois. Então o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente. Bom, pessoal, eu quero pedir
Bruno, faz tempo que você não vem aqui, Bruno. Por favor, queria pedir que você fizesse a entrega do diploma para o Renato Mussolini. Bruno. Nós chamamos você por quê? Porque você está com a aparência do Dom Pedro II.